Vasco, mas eu acho importante a gente falar sobre essa lei, porque a gente tá vendo, tá rolando algumas polêmicas aí, principalmente, estão rolando algumas polêmicas, principalmente questão do Ronaldo, do John Textor. Eu sei que, assim, acho que tem 3 ou 4 principais SAFs no Brasil hoje, a do Bahia, a do Vasco, a do Cruzeiro e a do Botafogo, vamos colocar assim. E 2 desses investidores, principalmente John Textor, reclamam bastante que não há uma segurança jurídica. O Vasco tá sofrendo sobre isso também, o Vasco se preparou de alguma forma, até que eu acho legal, apesar de você não ser um membro integrante da SAF, né, Osório? Você hoje responde mais pelo clube associativo. Vocês, como contaram aí, participaram da elaboração da lei e estudaram e passaram também para 777 muitas coisas. Então, como é que você vê isso e se o Vasco está resguardado com relação a isso? Você pode falar sobre esse tema? Olha, eu acho que a gente pode falar e eu acho que a gente tem aqui alguns créditos importantes a dar. O departamento jurídico do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama, é um departamento jurídico que fez um trabalho excepcional. Nosso vice-presidente, Zé Cândido Bulhões, junto com o nosso segundo vice-presidente, Roberto Duque Estrada, 2, enfim, notórios advogados, importantes advogados aqui no Rio de Janeiro, começaram a estudar, junto com a diretoria administrativa, com a área financeira, com o presidente, toda a situação do encaminhamento da legislação, do encaminhamento do Vasco dentro da legislação e as oportunidades que a legislação nos abria. Quando a lei foi aprovada, a lei da SAF foi aprovada, foi instituído o regime centralizado de execuções, o famoso RCE. O que o Vasco fez? O Vasco ainda não era SAF naquele momento, mas o Vasco se organizou, o Vasco organizou a sua contabilidade. Importante a gente também dar o crédito à área financeira do clube, muito importante. O Vasco organizou as suas contas e o Vasco foi o primeiro clube brasileiro a conseguir ingressar no RCE, mesmo não sendo SAF. Nós fizemos um dever de casa, muito grande na área jurídica. A crítica que o Botafogo faz e o Ronaldo faz é uma crítica, eu entendo, e eu acho que a crítica é pertinente. Nós estamos tratando de uma lei, JP, que tem menos de 2 anos de implementação. Então, para você colocar uma nova legislação permeada em todo o sistema judiciário brasileiro, em várias instâncias, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, é complexo essa questão. Existe uma curva entre aspas, de aprendizado do próprio Poder Judiciário. Em alguns momentos, a lei foi desrespeitada e os clubes ficaram vulneráveis por esse desrespeito à lei, ou eu não diria nem desrespeito, talvez muitas vezes por desconhecimento, ou em alguns momentos por oportunismo que não foi muito bem controlado. O que eu vejo? Eu vejo que é importante que os clubes estejam diligentes, que esse assunto venha à tona, para que a gente possa ter uma estabilização da questão jurídica de tudo que diz respeito à SAF. O Vasco, sim, estava mais organizado. O Vasco, sim, teve mais tempo para organizar a nossa SAF. Nós começamos a estudar em setembro, o Botafogo aprovou na virada do ano, 2, 3 meses depois, o Cruzeiro foi junto, e nós tivemos um processo aí de 9 meses de gestação, 9 ou 10 meses de gestação, por conta, enfim, dos poderes do clube, por conta do processo que nós tivemos que enfrentar. Foi um processo importante para que isso fosse refinado. Acho que a instituição Vasco da Gama manobrou bem, trabalhou bem nesse período e hoje nós temos uma situação administrativa e jurídica mais tranquila. Isso significa, então, que assim, o que o Botafogo e o Cruzeiro reclamam são dos riscos de penhora. O Vasco hoje, então, não sofre esses riscos. Não posso dizer que o Vasco não sofre esses riscos. Eu posso dizer que o Vasco tem uma situação mais organizada do ponto de vista jurídico. O Vasco tem uma estabilidade maior do ponto de vista jurídico. É claro que nós temos que estar sempre diligentes. Nós estamos no Brasil. Nós sabemos que muitas vezes a justiça tem uma desconexão, principalmente nas primeiras instâncias, e isso precisa de muita atenção. Nós não estamos mais cuidando disso. Quem cuida disso agora é o jurídico da SAF, mas eu acho que nós entregamos para a nossa SAF uma situação mais equilibrada. Porém, é muito importante, o alertamento feito pelo Cruzeiro e pelo Botafogo é um alertamento pertinente. É preciso que o Poder Judiciário, o próprio Poder Legislativo que formulou a lei, enfim, decante melhor essa situação da SAF para que nós não tenhamos um desestímulo no futuro às sociedades anônimas do futebol que se provaram uma solução viável para o futebol brasileiro. Até porque isso atrapalha a chegada de novos investidores. Não tem dúvida nenhuma. A gente vendo aí a situação do John Textor, principalmente, é um cara que está vindo de fora, reclamando publicamente sobre, isso acaba afugentando outros investidores. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma preocupação de todos nós, deve ser uma preocupação do futebol brasileiro em geral, e todos nós temos a responsabilidade de trabalhar pela estabilização da lei e que para a segurança jurídica que foi prometida no texto legal se transforme em realidade no dia a dia das cortes.
isso não apenas no judiciário, mas também nas entidades de direção do esporte. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.